Oi, demônios da minha vida, meus amores, minha vida, olha nós aqui outra vez. E dando continuidade aos assuntos dos espíritos, do espírito, que você já entendeu que espírito é somente essência, espírito é energia. Aí eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo, principalmente as pessoas religiosas falando de obsessão, porque a obsessão é um espírito que morreu e vem aqui te desentulzar, e aí tudo vira obsessão. E para nós, eu vou falar para nós, porque o meu público, né, é de psicanalista, é de espiritualista, a gente sabe já das criaturas, que eu chamo de criaturas, mas que na realidade são elementais, artificiais que nós criamos. Mas, se você não sabe ainda, vou dar uma breve explicação para depois entrar no assunto de obsessão e principalmente autoobsessão. Toda vez que nós sentimos uma emoção, temos uma sensação, né? Que eu já expliquei o que era essa emoção, essa sensação. E, obviamente, como nós temos psique, que é corpo emocional mais mental concreto, juntinho, toda vez que eu tenho uma sensação, eu tenho um pensamento ligado àquela sensação. Que aí não vai ser mais uma emoção, vai ser um sentimento. Porque eu, você, nós, seres humanos, temos o poder de compreender as nossas emoções, que vem do reino animal. O animalzinho já não consegue fazer isso. Tem muita gente ainda na frequência de animal porque não raciocina. É verdade. Eu, inclusive, muitas vezes sou uma dessas, porque eu sei muito pouco sobre muita pouca coisa nesse universo. Mas o importante é você compreender que você, espírito, quando tem uma sensação, uma emoção e um pensamento sobre aquilo, naquele instante você deixou, eu vou explicar dessa forma metafórica, tá? Porque a explicação é muito mais complicada e eu não gosto de coisa complicada, eu gosto de coisa fácil de entender. Toda vez que você tem a emoção e um pensamento sobre aquela emoção, é como se saísse uma gotícula do seu mental concreto e do seu corpo mental concreto, né? E do seu corpo emocional, e forma uma alminha, que eu chamo de criatura. Por quê? Psique, de novo, eu vou falar devagarinho para você entender, tá bom, amor? Ó, psique o que é? É emocional, corpo emocional mais mental concreto. Se a cada emoção minha, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela aleatória, seja ela nada a ver, não importa. Eu criei um elemental artificial, que eu vou chamar de alminha e que eu chamo muito de criatura, tá? Essas criaturas, obviamente, elas são formadas, é uma alminha, né? Elas têm o quê? Uma única informação, de uma única emoção e um único pensamento, que foi aquele que você gerou naquele momento. Claro que quanto maior é a sua dor, e a gente vem aqui manifestar essas dores como espírito, né? A gente manifesta para poder ser compreendida e ser, eu vou falar, transmutada. E quando eu falo em transmutar, não significa necessariamente transformar, mas sim dar uma abrangência maior para poder compreender essas polaridades e assim compreender o divino manifesto aqui. Essas alminhas que nós criamos, e que doravante eu vou chamar de criatura, mas que para quem me segue já sabe, da careca, principalmente quem fez meu curso Psicanálise e Espiritualidade, ou o Círculo da Vida, que está lá no Espaço Humanidade. Falando nisso, o curso de Psicanálise e Espiritualidade é só você entrar no Espaço Humanidade /psicanálise, você vai ter lá uma mensagem: inscrições encerradas ou inscrições abertas. Se tiver encerrada,
deixa o seu e-mail, que assim que abrir o curso para as novas inscrições, você vai receber mensagem, tá bom, amor? Então, você já sabe onde procurar o curso Psicanálise e Espiritualidade para aprofundar nisso. O Círculo da Vida é a mesma coisa, só que o Círculo da Vida está à disposição. Você entra lá no site do espaçohumanidade.com.br e compra o Círculo para você entender. É uma psicoterapia sistêmica muito legal e que tem muito a ver com essas criaturas. Porque então, imagina eu, espírito, né, energia pura, né, como se fosse uma bola, cheio de alminhas que eu criei, são como os filhos meus. E como nós já vimos, tudo aquilo que eu dou intenção, que eu dou energia, eu crio massa, essas criaturas vão se energizando conforme eu vou dando eu vou falar atenção, mas não é bem atenção. Eu vou chamar de incorporação, mas entre aspas. Então você já passou por aquele momento de, mas por que eu falei isso? Puxa, eu não devia ter falado isso, mas na hora eu estava nervosa, não sei, parece, me deu uma coisa, eu saí de mim, né? Já passou com certeza por essa experiência, que é uma experiência do ser humano. É justamente essa criatura que você criou, que fala por você, que fala através do seu corpo físico. Ela vai mandar, como ela está aqui, né, você imagina a bola, as alminhas e tal, ela vai mandar um impulso de uma única emoção e um único pensamento para o seu corpo vital, como eu já expliquei, que vai mandar para o seu mental concreto, que vai ativar a sua pineal e você automaticamente vai agir de uma forma estranha. Vamos a um exemplo. Ele, o bofe ou a bofa, chegou atrasado. E eu, por uma experiência que tive, ou porque é uma característica minha ser desconfiada, é o meu melhor, é um valor meu, todo mundo é perfeito enquanto espírito, crio uma criatura, se eu sou desconfiada, uma criatura que eu vou dar o nome de atormentada. Quando o meu bofe ou bofa, o meu amor, o objeto do meu afeto marcou comigo e atrasa, automaticamente eu entro na frequência dessa criatura que eu criei. Você, espírito, entra no mesmo padrão vibratório. E essa criatura vai começar a se energizar. E através da energização dela, ela vai ativar todo o seu sistema e você vai ficar com uma auto-obsessão. Você só vai conseguir ter um pensamento. No exemplo, pode ser ele está com outra, ela está com outro, o meu afeto não me ama mais, ele não quer mais, ele não vai me ligar, e aí vem aquela dor, vem a sensação, aquela sensação ruim, primeira lá, daquele instante que você criou aquela criatura. Mas, ó, eu vou deixar claro de novo, a gente cria criaturas 24 horas por dia. Inconscientemente, conscientemente, é a nossa função, não dá para deixar de criar. Tá? Da mesma forma que a laranjeira não dá para ela deixar de dar laranja e começar a dar manga. Isso não existe. Então, todas as criaturas que você forma, todas as alminhas que você forma, é de acordo com aquilo que você tem em você, de acordo com a sua essência. Que logo a sua essência vai compor a essência de toda a espécie humana, ou de todo o reino hominal. E aí, aquela criatura fica te atormentando. Por mais que você queira, só que na hora que você está criaturada, como eu chamo, que é esse tipo de incorporação, você não consegue perceber. E no curso Psicanálise e Espiritualidade, eu explico uma técnica para você se livrar dessa auto-obsessão mega fácil. Se você perceber que você está se auto-obsedando. Por que auto-obsessão? Porque é uma coisa que eu criei, é uma criatura que eu criei. E se eu criei e estou dando afeto, energia para aquilo, é porque aquilo está em mim.
E por estar em mim, precisa ser manifestado para eu poder dar mais consciência àquela questão e sair dessa auto-obsessão. Quer ver uma coisa que está me passando pela cabeça que é muito importante? Quando a gente nasce aqui no corpo físico, faz parte do processo ser rejeitado e rejeitar. Entendeu? Lembra de quando você estava na barriga da sua mãe, Demo? Como é que você saiu de lá? Foi por cesárea, parto normal, parto natural, não importa. Mas houve um processo de rejeição. Porque se o organismo da sua mãe não te rejeita, você aí, velha, caduca, já que nem eu, ou mais jovem do que eu, estava na barriga dela até hoje, ia ser, né? A mãe ia explodir. Então essa rejeição, essa sensação de rejeição já nasce conosco, já está marcado no nosso emocional. Só que aí, dependendo da pessoa, ela vai dar mais energia para aquilo ou não. Ai, Marta, mas por que isso acontece? Isso não acontece... Não, agora é a minha voz, não é a voz de você. Isso acontece porque nós precisamos tomar consciência que a gente pertence ao todo, pertence ao divino. É como somos espíritos, somos energia. É como se a gente fosse uma célula do divino. E na medida que eu, espírito, estou aqui, não tenho toda essa consciência, porque eu vim aqui justamente para a humanidade desenvolver essa consciência que somos parte do divino, que somos demônio, né? Na medida que eu vou tendo consciência disso, eu vou me sentindo pertencente e vou reconhecendo o meu papel. Se eu não sofro a dor da rejeição, se eu já não nasço com a dor da rejeição, eu não vou nem atentar a isso. Vocês já perceberam? Tem um ditado que diz que ou a gente vai pela dor ou pelo amor. Eu costumo dizer que a gente pode caminhar ou pela dor ou pela inteligência, porque o amor ainda está bastante distante da nossa espécie aqui, nesse estágio da evolução. Mas, na realidade, eu não conheço, eu já falei para você que eu não conheço. Eu não conheço ninguém, inclusive nem eu mesma, que foi pelo amor. Toda vez que eu fui para ganhar um quantum de consciência e sair dessa auto-obsessão, foi pela dor. Por isso que muita gente fala que naquele momento de dor, de incômodo, é um momento em que nos colocamos em movimento. Porque, gente, não é humano ainda, né? Como eu já falei milhares de vezes, estamos no processo de ser humano, mas ainda não somos. Então nós não temos essa facilidade de raciocinar e sair dessas auto-obsessões. Ai, Márcia, mas tem influência externa? Lógico que tem, né, Demos? Nós não fazemos parte do sistema. Justamente porque estamos no processo de desenvolvimento. E essas obsessões fazem parte.